Aí então, dentro dessa visão de apologética, não como uma guerra, uma batalha contra um oponente que a gente precisa derrotá-lo de qualquer forma, mas sim numa perspectiva bem diferente. Então, a apologética, ela não é uma expressão da fidelidade de alguém ao Evangelho. Não, eu vou defender o Evangelho, eu vou defender Cristo. Então, as pessoas pensam que essa defesa, essa ânsia de derrotar a Globo, derrotar o Carnaval, derrotar o comediante lá que fez o filme, enfim, que isso é uma expressão da fidelidade, né, exacerbada de um cristão, mas esse espumar de lábios, essa ira santa, como a gente pode parafrasear, tira a compaixão, tira a misericórdia, tira a graça. E eu penso muito nessa apologética como uma perspectiva ou uma oportunidade de você gerar uma relação gentil, harmônica, mas isso parte para um outro entendimento, além desse entendimento de não ser algo que você precisa defender com unhas e dentes, mas sim entender que também não é um movimento de resposta, né, que você precisa responder rapidamente ao outro de uma outra fé, porque você precisa mostrar os pontos fortes da sua fé. Não, mas sim um movimento de ouvir o outro, né, de forma assertiva, ou seja, ouvindo o outro, considerando o que ele está dizendo, atento ao que ele está dizendo, por duas razões. Porque essa assertividade vai gerar empatia. E além disso, você poderá, ao ouvir bem, perceber os pontos incoerentes daquela fé e fazer as perguntas. Então, na verdade, eu penso no movimento de boas perguntas. Perguntas essas que vão fazer o próprio indivíduo, o interlocutor, avaliar os pontos frágeis da sua fé ou a incoerência da mesma. Então a gente pensa nessa apologética que vai gerar, através dessa compaixão, dessa misericórdia, dessas boas perguntas, dessa conversação assertiva, vai gerar no indivíduo um desejo, um estímulo de conhecer a sua fé. E aí a gente vai entrar então com aquele outro elemento fundamental da apologética, que é o ponto de contato. Então a gente tem muitas cosmovisão em relação à fé. A humanidade é plural, as sociedades são plurais, mas existem nessa pluralidade pontos que são comuns, que é o que a gente chama de ponto de contato, onde a gente pode, de repente, entrar numa questão mais aguda. Essa questão da defesa, ela além de provocar essa pressa em derrotar o outro, de achar que tem sempre alguém te atacando, querendo te derrotar, de fazer a gente pensar que é uma expressão da nossa fidelidade, e aí a gente não quer ouvir, e isso elimina essa questão assertiva, elimina essas boas perguntas. Há uma outra questão também. A gente acha que a defesa, que o evangelho está esperando o inimigo atacar para a gente defender. Por exemplo, lá em Mateus 16, 18, quando tem a afirmação sobre quem é Cristo, na afirmação de Pedro, dada por Deus, ele fala sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente precisa considerar algumas coisas importantes nesse texto, o porquê dessa pergunta de Jesus, essa avaliação, né? Quem dizem os homens que eu sou? Isso tem muito a ver com o local, que era Cesareia de Filipo, que era um local, né, que pertenceu a Herodes Antipas, e depois ele, que estava dentro da região lá do Filipe, chamado Tertraca, né? E ali não tinha
a população não era muito judaica. Ali era um local bastante misto, né? Misturado. Né? Então ali Jesus podia ensinar algumas questões da própria cristologia, que não existia ainda, ou dos seus ensinos, porque era um local muito misturado de raças. Então não teria o ataque ferrenho dos judeus, né? Mas o que acontece? Poucos lugares, ou talvez nenhum lugar na Judéia, naquela região toda de Israel, tivesse tantas associações religiosas quanto Cesareia de Filipe. Talvez Cesareia de Filipe fosse Atenas, que Paulo encontra em Atos 17. É um local com muita associação religiosa. O território todo era repleto, coberto pelo templo do culto a Baal. Então havia 14 templos naquela região de Cesareia só para Baal. Então era religião para todos os lugares e o resgate de todos os deuses da antiguidade, né? Também perto de Cesareia, chegando a Cesareia, tinha uma grande colina, né? E lá tinha uma caverna muito profunda nessa colina. E ali tinham muitas lendas sobre os deuses grego, que o deus Pão tinha nascido ali. Depois era o grande deus da natureza, o deus reverenciado por Cesareia, pelas pessoas daquela época. Ou seja, era o deus Panias, né? O depois Banias, que era o deus do pão, que era muito reverenciado ali. Além disso também, nessa caverna havia uma lenda ou uma afirmação de que era ali que surgiam as fontes do Rio Jordão. Para você ter uma noção, né? O próprio Joséfo falou sobre isso, que tinha uma cavidade, ou seja, um poço, né, debaixo, né? E era cheio de águas tranquilas. E dali o Rio Jordão surgia, fazendo a relação do que o Rio Jordão significava para a fé judaica. Era um ambiente também que respirava judaísmo. Também nessa região de Cesareia tinha um grande templo de mármore branco, né, que foi construído para colocar o culto a César. Então era algo assim que de longe, à distância, você via aquele montão de mármore brilhante, né, porque ali morava uma divindade romana. Então é um local com misticismo, secrentismo dos mais variados, né? Então é interessante que é exatamente nesse local que Jesus se coloca, né, na posição de mais um Deus, hipoteticamente, e pergunta, né, quem dizem os homens que eu sou? Está numa região cheia de templos, cheia de deuses, cheia de ídolos. E ele pergunta, né? O carpinteirozinho pergunta, mas vem cá, mas, né? Quem dizem que eu sou? Qual é a fé? Né? Então, você diz que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, ou seja, não é possível, né, a gente pensar Jesus para a gente baseado numa pesquisa de opinião pública, mas sim com a experiência que Pedro teve, que Deus o outorga de dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas interessante é que a palavra porta não vai prevalecer, mas são as portas do inferno. Porta é lugar de força. Então o ataque da igreja não é resistido pela força do inferno. Ou seja, o inferno teria ou tem uma força menor. Então é uma posição de ataque. Então, quando a igreja ataca, essas portas, por terem uma força menor, elas não conseguem prevalecer, ou seja, superar, ficar de pé, impedir a entrada da igreja. E até porque, na verdade, não é nem inferno, é porta do Hades, né? Que é uma palavra para se referir ao lugar dos mortos.
Então quer dizer que na habitação dos mortos, né, que a morte não tinha poder de reter as coisas lá dentro, porque Jesus tinha a chave da vida, a chave da vitória, enfim. Então a gente tem essa perspectiva da defesa, no sentido da gente achar que tem alguém nos atacando e querer de qualquer forma eliminar o oponente. Tem a defesa que a gente pensa em atacar o indivíduo para expressar o quanto que a gente ama Cristo, seria uma expressão de fidelidade aguda que impede a gente de ouvir o indivíduo e fazer as boas perguntas. E tem a defesa no sentido de ficar esperando, né? Porque a gente que vai ser atacado, quando na verdade quem deve atacar somos nós. Aí, a partir dessa colocação, é uma redefinição, uma recapitulação daquilo que a gente já falou. A gente vai dividir aqui a apologética em dois aspectos: a apologética pastoral e a apologética pública. A apologética pastoral, ela tem a ver com as perguntas que a gente deve fazer aos crentes, ou numa contraposição, aquilo que a gente vai responder às perguntas que os crentes vão fazer para o pastor, que precisa ser apologeta. E a gente normalmente pensa que a pessoa se converteu e que aí ela não tem mais nenhum tipo de dúvida. E quando ela faz uma pergunta, a gente desconfia da crença, quando na verdade não. Então é preciso haver uma apologética pastoral. A gente precisa estar sempre apresentando de forma racional as razões pelas quais Cristo deve ser crido como Senhor e Salvador, porque que Deus é Criador para a igreja. A gente tem um montão de nanico na fé, um montão de crianças espirituais, porque eles têm muitas perguntas, muitas dúvidas, e não há uma apologética pastoral para trabalhar essa apresentação razoável da crença cristã. É como se a apologética fosse uma faca de dois gumes. É preciso cortar para dentro, né, e para fora, que é a apologética pública, que é as respostas que a gente vai dar às perguntas que o mundo faz, ou as perguntas que a gente vai fazer ao mundo pelas respostas que o mundo dá. Então a gente tem o aspecto pastoral e o aspecto público. Interessante que quando a gente pensa na apologética pastoral, eu me lembro muito de Tomé, que não estava naquele domingo que Jesus veio, e Jesus, mesmo não precisando provar nada para ninguém, muito menos para Tomé, vem no outro domingo, tá? E depois que Tomé toca e vê os sinais, tá? Ele fala, ele crê. E Jesus fala, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Mas um pouco antes disso, lá em João capítulo 11, quando Jesus recebe o recado das irmãs de que Lázaro estava doente, ele falou que ia voltar para Betânia, os discípulos falaram, mas você não pode voltar para lá, porque vão nos matar lá. E esse mesmo Tomé fala, não, vamos para a gente morrer com o Senhor. Então a gente pensa muito no Jesus que transforma água em vinho, né? Mas um Jesus, no texto de Tomé da ressurreição, que transforma dúvida em culto, né? Dúvida em adoração. Então, Jesus transformou a dúvida de Tomé em culto, em adoração, em louvor. Então, às vezes, as pessoas não adoram, não cultuam, porque elas têm dúvidas. E a gente não tem uma apologética para tratar de forma pastoral. Eu tive uma experiência numa cidade que pastoreei, que todo domingo de manhã passava um grupo nas ruas, de dupla, bem vestido, barbeado, as crianças de gravata, muito bonito. E eles batiam no portão, e as pessoas vinham, e o povo da minha igreja começou a dizer, não, a gente precisa imitar o grupo tal, porque esse grupo eles evangelizam, eles são bem vestidos, são educados, as crianças estão de terno, estão cedo, batendo palma, a gente tem que imitar.
eles são muito bons, e eu tive que escrever uma literatura para fazer uma apologética, apresentar as razões da fé cristã em contraste com aquela fé. Porque eu precisava de uma forma cirúrgica e muito rápida, reforçar a fé dos meus irmãos, que foram confundidos aqui pela religiosidade do grupo, pelo compromisso que o grupo tem com a sua própria vocação, com a capacidade que eles têm de apresentar o evangelho do jeito deles, mas apresentam. Então tudo isso seduzia muito. Então, antes de que algumas pessoas migrassem para essa fé, eu tive que produzir um texto em relação, especificamente, até produzir um texto maior, que foi um material que eu produzi de seitas e heresias, bem amplo, né? Que espero publicar um dia. Mas a primeira parte foi em relação a esse grupo, para poder fazer uma apologética pastoral para a igreja. E a apologética pública, a gente vai responder as perguntas que o mundo faz, ou fazer as perguntas, certo? Para tentar fazer o mundo responder as respostas que ele dá. Então ele dá a resposta tal, eu faço a pergunta. Então ele fala, morreu, acabou, né? Ou o homem é todo poderoso. Eu falo, mas como é que o homem não consegue então evitar a contaminação do vírus? Então a gente faz perguntas nas respostas que eles dão e respondemos as perguntas que eles fazem. É interessante, muito interessante, que quando eu penso na apologética pastoral e na apologética pública, eu tenho que pensar o seguinte: quando você pega qualquer igreja evangélica, vocês sabem, isso já é um assunto saturado nas salas, em qualquer discussão de seminarista, principalmente, ou de desigrejados, que o único pecado que é considerado pecado é o pecado da área moral, especialmente na sexualidade. Todo mundo sabe disso. Exclusão, sexo antes do casamento, gravidez, essas coisas todas, né? A gente já sabe que isso tem um peso muito diferente de outras questões. Claro que, fazendo uma ressalva, não tem pecado bom ou pecado ruim. Então isso também está distorcido. Porém, não mais do que uma outra questão, como por exemplo a agiotagem, que é uma coisa que acontece dentro das igrejas de uma forma muito tranquila, ou a indiferença ao irmão que sofre, enfim, etc. Mas, na verdade, a gente tem dois tipos de pecado em relação à apologética. O pecado em relação ao evangelho e o pecado moral. E eu quero classificar esse pecado em relação ao evangelho muito mais grave do que o pecado moral. Por quê? Porque deveria haver uma disciplina moral e uma disciplina doutrinária. Então você vai lá, o pastor, ou a liderança, seja quem for, começa a fazer doutrinas heréticas, corrompendo o evangelho, misturando uma série de questões humanas, incluindo elementos do culto judaico, e você percebe que a doutrina bíblica começa a ficar fragilizada. E a gente não vê nenhum mal nisso. A gente não concorda, muda de igreja, tá? Não vê nenhum mal nisso. Mas, na verdade, quando há a corrupção do evangelho, sendo o evangelho o poder de Deus, de onde eu tiraria base para uma correção moral? Então, primeiro eu cuido daquilo que dá base para as outras questões. Então, deveria ser tratado da mesma forma. Uma disciplina doutrinária e uma disciplina moral. Porque a apologética, ela precisa lidar com essas questões. Ela precisa entender que ela tem um papel pastoral e tem um papel público. E dentro desse papel pastoral é muito importante essa correção doutrinária. Se vocês forem ler
Todas as cartas de Paulo, talvez com exceção de Efésios e Romanos, que são cartas bem teológicas, todas as outras estão corrigindo erro doutrinário. Corinto, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses. Tessalonicenses, por exemplo, eles achavam que era o fim do mundo. Pararam as coisas. Gálatas e Colossenses é a questão do gnosticismo, culto a anjo. Gálatas é a questão da lei, do judaísmo. Então, a Corinto, vocês sabem, né? Exatamente, ceia corrompida, tudo corrompido, dons. Então, as cartas são todas para corrigir doutrina, para evitar a corrupção do evangelho, que aí, se você corrompe o evangelho, você perde a base de sustentação para as outras áreas da vida do ser humano. Então, a apologética pastoral e a apologética pública. Então, todo pastor, todo seminarista, todo líder tem que ter uma apologética pastoral para as pessoas que ele cuida, mostrar com exatidão, com confiança, com exegese sadia, quais são as razões para aquele irmão permanecer com a fé em Cristo diante do corona. Ponto. Vem muitas perguntas. E também a mesma habilidade e capacitação para responder as perguntas do mundo ou fazer pergunta para as respostas que o mundo dá. E aí a gente então aproveita esses dois extremos, né, da apologética. A outra questão dentro dessa perspectiva é que a apologética precisa ser clara, muito clara. Não é usar uma linguagem rebuscada, não é usar uma linguagem superficial, é para cada grupo você ter uma linguagem clara, que significa você colocar em ordem ou encadernar as ideias. Veja bem, quando Lutero publica lá as teses, antes de publicar as 97 teses para o povo, ele publicou 95 teses para os líderes. As teses escritas para os líderes foi escrita em latim, porque essa era a língua que eles usavam para fazer essa interpretação. E a para o povo foi escrita em alemão. Por quê? Porque era uma língua que o povo iria entender as ideias que ele estava apresentando. Então tem que ser claro. As suas ideias têm que estar encadeadas, encadernadas, concatenadas de forma clara, concisa, profunda, sem ser pesada, para que isso possa ser compreendido ou compreensível na interlocução ou na conversação. Precisa ser claro. Isso é algo fundamental nessa perspectiva de você fazer boas perguntas e responder perguntas. Você precisa ser claro, objetivo, cirúrgico, conciso, coerente, ideia progressiva. Por isso que sempre peço para vocês fazerem resenha, resumo. Sempre a exposição do pensamento tem que ser progressivo, chamado de clímax no estilo literário. Você começa e vai subindo, concatenado, conciso, coerente, persuasivo. Não precisa ser uma exposição para o outro concordar com ela, para o outro entender, porque está bem organizado, bem encadernado. A outra questão importante também dentro da apologética é pensar a apologética como uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo. E existem algumas cosmovisões, já passei para vocês, ateísmo, panteísmo, deísmo, teísmo aberto, teísmo infinito, várias cosmovisões no campo da teologia ou da religião. Mas acontece que em sociedade sempre vai existir a cosmovisão, a visão de mundo majoritária ou dominante, que nem sempre é representada pela maioria, mas pelos grupos que detêm uma certa base em relação a isso, que a gente chama de pilares. Quais seriam esses pilares? Então a gente tem o pilar do direito, ou das leis, do juiz, enfim, de onde são feitas as leis,
onde se define o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A educação, e a gente tem as escolas, as universidades, os autores, os professores, os diretores e a mídia. Então, quem vai formar o entendimento de mundo, os valores desse mundo, o que pode, o que não pode, é a questão do direito, na elaboração das leis, a educação e a mídia. Por exemplo, a mídia trabalha uma visão de sexualidade não conservadora, certo? A maioria da sociedade não concorda com essa posição. Então não é uma posição da maioria, é uma posição da minoria, mas é a posição majoritária, que está sendo exposta, que está sendo veiculada pelo jornal, pelo filme, pela televisão, por tudo. Então é uma massificação dessa visão em relação ao sexo. Embora não seja minoria, mas é majoritário. E aí vai formando o conceito dominante. E aí, o que isso tem a ver conosco? A gente primeiro precisa ver o mundo de forma integral, ou seja, não há uma área que é de Deus, uma área que é do diabo. Então, o direito, a educação, a mídia, os esportes, tudo isso pertence ao Senhor. É direito de criação. O diabo não tem nada. E tudo isso é área de ação da igreja, área de expansão do reino de Deus. Então, a gente precisa entrar nessas áreas, mas não para evangelizar. Por isso que você tem muito medo de quando um cristão vai para a faculdade. Porque ele vai chegar lá e as razões que ele tem para apresentar a fé dele são muito frágeis, que ele teve apologética pastoral, ele vai se corromper. Então, ou então ele quer evangelizar. Então, alguém que vai estudar direito, alguém que formou direito, que vai ser juiz, que vai ser o que for, ele não vai para lá para evangelizar, né? Ele vai para lá para ele e outros, né, que começam a olhar essas áreas como as áreas de ação, eles vão lá para produzir pensamento, criar leis para serem votadas, aprovadas, leis, não leis que desrespeitem o Estado laico. Não. Mas leis que estejam implícitas os valores de uma visão cristã. Isso na educação, isso na mídia, mas a gente tira. Quando a gente tem um advogado crente, tem um ator de televisão crente, um professor crente, a gente manda o cara procurar um trabalho em outro lugar, porque esse lugar é lugar profano, essa questão de sagrado e profano. Então, se o cara trabalha num restaurante de garçom, se converteu, continua garçom, mas se ele é músico, ele tem que parar de tocar, porque trabalhar na churrascaria à noite tocando é pecado, mas garçom não. Então a gente tira as pessoas dessas áreas, como Calvino dizia, que a gente precisa colocar tijolinhos espirituais na sociedade para que a sociedade possa, na construção desses tijolinhos espirituais, daqui a alguns anos, ter uma nova visão, viver novos valores. Exatamente, essa é uma questão que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar essas áreas aí na mão do outro. A gente precisa mesmo tomar isso de assalto, invadir essa praia, né, para ontem, para a gente poder realmente não perder mais tempo. Não dá mais para perder tempo, né, em relação a essas questões. Soltou aqui a paradinha aqui.